Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te apresentar as nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, que Ele seja o nosso professor, meu Pai. Nos dá sabedoria, Deus, da Sua palavra. Nos ensina, Senhor, essa lição que nós vamos estudar hoje. Que o Teu Espírito Santo abençoe a nossa mente, abençoe o nosso entendimento. Repreenda em nome de Jesus toda distração, meu Pai. Que a gente esteja agora concentrados, Deus, em Ti, na Sua palavra. Que a gente cresça espiritualmente, que a gente amadureça espiritualmente, meu Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 15, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, crentes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Amém? Então, continuando, o estudo sobre Jesus, com base no livro de João, hoje a gente vai estudar o capítulo 14, quando ele afirma que é o caminho, a verdade e a vida. A gente lembra que no capítulo 13, Jesus ele estava ali naquele momento de ceia com seus discípulos, e aí ele tem a atitude de lavar os pés dos discípulos. E aí ele começa a conversar com seus discípulos, explicar, que ele ia para o Pai, as coisas que iam acontecer. E é interessante que os discípulos andaram com Jesus todo o tempo, desde quando Jesus iniciou o seu ministério. E ali já estava próximo, do momento que Jesus seria crucificado. Então ele ia partir, ele ia voltar para o Pai. E mesmo os discípulos andando com Jesus há tanto tempo, eles ainda tinham muitas dúvidas, muitas incertezas e algumas inseguranças. E isso acontece conosco, que somos cristãos. Às vezes, a dúvida, a incerteza e a insegurança pode até atrapalhar a nossa fé. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus e a gente confiar em Deus. Confiar no que Jesus disse, confiar no que Jesus prometeu. Muitas vezes até sem querer ficar tendo muitas explicações, e como os discípulos aqui, que estavam andando com Jesus, Jesus falava as coisas para eles, eles não entendiam. E algumas vezes eles não queriam nem aceitar, quando Jesus diz que vai ser morto, que vai ser crucificado, e Pedro fala, que isso jamais poderia acontecer com ele. Mas era o que de fato ia acontecer. Então nós não podemos deixar a nossa fé ser abalada por questionamentos. A gente tem que acreditar nas palavras de Jesus, a gente tem que acreditar na Bíblia
e perseverar na nossa fé. Então, nessa lição de hoje, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem um significado muito especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra da salvação, quando ele afirma ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Ele não é um caminho, ele é o caminho, ele é o único caminho. Então nós temos que considerar essas palavras de Jesus, né, como palavras encorajadoras, né, promessas que Jesus fez, né, que estão nesse capítulo. E a gente vai estudar nessa lição, né, as dúvidas, as incertezas que os discípulos tiveram ao longo da sua jornada, porque como nós somos seres humanos, nós também temos dúvidas e incertezas, e como é que a gente tem que reagir diante disso. Então, o primeiro tópico da lição diz assim: consolo e promessa do Senhor Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Então, depois do capítulo 13, quando Jesus tem ali a sua ceia, ele lava os pés dos seus discípulos, ensina para eles sobre humildade, né, sobre submissão, ele faz um discurso de despedida, que está registrado no capítulo 14, né? Mas, na verdade, esse discurso já se inicia no capítulo 13, versículo 31. Então, ele está ali oferecendo consolo aos discípulos ao afirmar que, após a sua morte, os discípulos não ficariam sozinhos. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé questiona, dizendo que não sabia não, ele não sabia para onde Jesus ia. E aí ele questiona, né, como podemos saber o caminho? E aí Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode chegar a Deus, ao Pai, a não ser por ele. Então, como eu disse, Jesus, ele é o único caminho, ele é o único meio de alcançarmos Deus, né? Então, a verdade que revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. Então, nós precisamos conhecer Jesus se nós quisermos conhecer a Deus. E aí, o próximo subitem diz assim: consolo num cenário de angústia. Então, é evidente que Jesus estava angustiado. Ele até faz a oração, né, ali no Getsemane, quando ele vai orar, diz que a alma dele estava angustiada até a morte, porque ele já sabia pelo que ele ia passar. Então, ele tinha consciência que estava aproximando-se a hora dele se entregar, né, de tudo que ele ia passar ali na mão dos homens, que ele seria crucificado, que ele seria morto, que ele seria ressuscitado. Mas, surpreendentemente, mesmo nesse contexto de dor, Jesus dirige aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. E quando a gente pensa nesse momento de dor, de angústia e de sofrimento que Jesus ia passar, a gente precisa entender que na cruz, o maior sofrimento de Jesus nem seria a dor física que ele passaria, mas a espiritual. O peso que ele ia carregar, porque ele ia carregar o peso do pecado de toda a humanidade. Tanto das pessoas que já existiram, das pessoas que estavam ali e das pessoas que ainda iam existir. Então a gente pode pensar, Jesus não carregou o peso do meu pecado, porque eu nem tinha nascido na época de Jesus, mas ele carregou inclusive o peso do pecado das próximas gerações. Então ele carregou o peso de todo o pecado. Agora imagina, quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente já sente o peso da culpa. Imagina Jesus carregar o peso do pecado de toda a humanidade. Como foi terrível, né? Como ele se sentiu verdadeiramente angustiado, uma angústia que ninguém nunca sentiu, que ninguém nunca experimentou. Então, Jesus, apesar da intensa pressão emocional e espiritual que ele ia passar, ele revela que ele estava confortado porque ele sabia que aquele sofrimento dele ia trazer um bem muito maior para todos. Então, o que aparentemente era uma derrota, na verdade, era uma vitória. O fim trágico transformava-se num começo glorioso. Aleluia, né? Então, embora doloroso e angustiante,
o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Então foi isso que Jesus conquistou para todos nós. E o próximo subitem diz assim, uma promessa gloriosa. Então Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores, para os seus discípulos, para aqueles que aceitam Jesus de verdade, de coração sincero. Não é para aqueles só que dizem que são cristãos, para aqueles que dizem que aceitaram a Cristo, que vão à igreja, mas para aqueles que aceitaram de verdade. Então a expressão a casa de meu pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. Então, apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima os nossos corações, né? Os corações de todos os fiéis, de todos os cristãos, de todos aqueles que aceitaram a Cristo. Então, nesse sentido, nós podemos experimentar um pouco do que nos aguarda no céu. Então, não importa o que nós passamos aqui nessa terra. É por isso que muitos cristãos, eles entregam a sua vida pela mensagem do evangelho. Elas não rejeitam a sua fé. Por quê? Porque eles têm a certeza da salvação. Eles sabem que quando eles morrerem, só vai morrer o corpo, o espírito nunca morrerá e que eles passarão a eternidade com o Senhor. Foi isso que aconteceu com Estevão. E é isso que acontece com cristãos ainda hoje ao redor do mundo. Porque se os irmãos pesquisarem, existe uma igreja perseguida. Cristãos que estão morrendo todos os dias simplesmente por serem cristãos, porque professaram a sua fé em Cristo. E o próximo tópico diz assim, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. A dúvida de Tomé. Então, no versículo 5, encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Nesse evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e que teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. Então Tomé, ele era um discípulo, ele andava com Cristo, ele aceitou Jesus de verdade, mas ele tinha dúvidas, ele tinha incertezas e ele teve coragem de falar para Jesus das suas dúvidas, das suas incertezas, da mesma maneira que nós temos que fazer com Deus também. A gente tem que ter livre acesso a Deus, coragem para falar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós estamos nos preocupando, quais são as nossas dúvidas, quais são as nossas incertezas. Nós temos coragem, tem que ter coragem de falar tudo isso para o Senhor. E durante a nossa caminhada com Cristo, é comum nós termos dúvidas, sim, muitas vezes, inclusive, né? Então, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós também temos respostas da parte do Senhor. Basta a gente ler a Bíblia, a gente lê a palavra de Deus, que nós vamos encontrar todas as respostas que nós precisamos. E o próximo subitem diz assim, as incertezas de Pedro e Filipe. Então não foi apenas Tomé que expressou ali as suas dúvidas, as suas incertezas. O Evangelho de João revela que Pedro também não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde ele estava indo. Então no capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. E é notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus, eles ainda não tinham entendido completamente, né, o que Jesus estava falando, eles também enfrentaram incertezas. E nós não somos diferentes deles, né? Nós também temos dúvidas, nós também vai ter um momento que nós vamos ter incertezas, inseguranças, mas assim como Tomé, Pedro e Filipe, que expressaram, né, as suas dúvidas, né, para Jesus, nós temos que fazer o mesmo, nós temos que colocar as nossas dúvidas diante do Senhor. Nós temos que aprender a escutar o que o Senhor Jesus nos diz. E o próximo subitem fala sobre o engano de Judas Iscariotes. Em João 13 é revelado que o nosso Senhor Jesus anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. E essa pessoa era Judas Iscariotes. Jesus, obviamente, já sabia disso.
E, gente, Judas Iscariotes, ele era um dos discípulos de Jesus. Ele andou com Jesus, ele conviveu com Jesus, ele escutou os ensinamentos de Jesus, mas ele não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos. Ele não acreditou de verdade no que Jesus estava falando, na verdade ele não entendeu. Ele não entendeu como era o reino de Jesus, ele não colocou fé suficiente em Jesus, então ele acabou traindo Jesus por 30 moedas. Ele achou que o dinheiro era mais importante do que aquilo que Jesus veio trazer para nós, né? Os ensinamentos, a salvação, a vida eterna. Então, por isso que eu disse, né, que muitas pessoas estão na igreja, mas elas não aceitaram a Cristo de verdade. Porque a gente tem o exemplo de Judas, que andava com Jesus e não tinha entendido, não tinha aceitado de verdade a salvação, né? O que Jesus tinha para oferecer. Então Judas, ele não reconhecia Jesus como o Salvador, como o Redentor de uma humanidade pecadora. Então a visão que Judas tinha do Messias era de um rei, de um libertador social e político que iria libertar Israel da pressão romana que eles vinham sofrendo. Mas quando ele vê que Jesus não ia fazer nada disso, então ele entrega Jesus. Ele vende Jesus por 30 moedas. Então, através de Judas, a gente aprende a importância da gente não confundir as nossas prioridades enquanto a gente segue a nossa jornada com Cristo. E também a gente entende e aprende que dentro da igreja existem pessoas que não são verdadeiros discípulos de Jesus, mesmo que essas pessoas estejam bem próximas, como era o caso de Judas, né? Ele estava próximo de Jesus. Inclusive, ele tinha um cargo, né, ali, se posso assim dizer, entre os discípulos, que ele era o tesoureiro. Era ele que cuidava do dinheiro. Então, ele tinha uma função de confiança, de responsabilidade, mas ele não era um verdadeiro seguidor de Cristo, como todos os outros discípulos eram, mesmo Tomé, Pedro, Filipe, com dúvidas, com incertezas, mas eles eram verdadeiros discípulos de Jesus, ao contrário de Judas. E o próximo tópico diz assim: o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Então, como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Então, quando ele diz eu sou, a gente vê que isso aparece outras vezes, né, em outros versículos. Então, assim, quando o nosso Senhor afirma eu sou o caminho, ele está declarando que ele é o acesso único e exclusivo ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com ele fora de Jesus. Então, ninguém pode chegar até Deus se não for através de Jesus. Melhor dizendo, ninguém pode ser salvo, ninguém pode receber a vida eterna se não for através de Jesus. O pronome eu, presente nessa expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Então, por meio da sua obra redentora no Calvário, né, pelo seu sacrifício, foi aberto um novo e vivo caminho, né, para nos guiar até Deus, que na verdade é o único caminho. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nós não precisamos de nenhum outro intermediário. O próprio Jesus fala também que tudo aquilo que nós pedirmos no nome dele, nós seremos atendidos. Então a gente não precisa orar em nome de nenhuma outra pessoa. Nós temos que orar em nome de Jesus. É isso que o próprio Jesus nos ensina. O próximo subitem diz assim: eu sou a verdade. Então Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. Então a gente vê aqui que a verdade é uma pessoa, né? A verdade é Jesus. O Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor
Jesus Cristo. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que Jesus estava com o Pai na criação, mas ele veio à Terra como homem. Então a verdade absoluta, imutável, incondicional encontra-se plenamente revelada em Jesus Cristo. Então Jesus, ele é a personificação da verdade que os seres humanos necessitam conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. E somente essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. O próximo subitem diz assim: eu sou a vida. Nós já falamos em outras lições que quando Adão pecou lá no Éden, a morte entrou no mundo. E a gente sabe que nós temos essa natureza pecadora de Adão, por quê? Porque nós morremos, né? Porque o mundo morre, o que existe no mundo morre. Mas Jesus vem e diz: eu sou a vida. Por quê? Porque ao contrário do pecado que nos trouxe a morte, Jesus veio nos trazer a vida eterna. Então ele não está falando de vida com relação à existência física, mas com vida com relação à nossa existência espiritual. Então ele conquistou para nós a vida eterna. Então é por isso que Jesus ele pode afirmar com certeza que ele é a vida, porque em Jesus nós temos vida plena, nós temos vida abundante. Por mais que o nosso corpo morra, o nosso espírito não morrerá. Então Jesus ele é o único caminho que nos leva a Deus, ele é a vida e ele é a verdade. E eu vou ler a conclusão que diz assim: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor Jesus como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Amém? Então, nessa lição de hoje, né, nesse capítulo 14 de João, fala muita coisa, a Bíblia toda, né? Mas assim, fala muitas verdades importantes. Então, é muito importante nós termos esse encontro de verdade com Jesus. Ao contrário do que aconteceu com Judas, né? Que andava com Jesus, mas nunca aceitou que Jesus era o Salvador. Então, nós temos que aceitar Jesus como Salvador das nossas vidas, porque Ele tem vida para nos dar. E se nós queremos ir a Deus, nós precisamos encontrar Jesus. Amém? E essa foi a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.